Para mostrar na prática para vocês, né? Eu trouxe um revólver no calibre 357 Magnum, que é o RT66, e um revólver calibre 38 SPL, que é o 889, né? Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos falar dos dois calibres de revólver mais populares do mundo, que são eles, 38 Especial e o 357 Magnum. Embora pareçam próximos, eles são sensivelmente diferentes, né? E tem características únicas que os separam. Então, se você tem curiosidade para saber sobre a história desses dois calibres icônicos e quer saber um pouco mais sobre o assunto, esse vídeo é para você. Fica com a gente até o final. E para entender essa história, é preciso a gente voltar no tempo, até as origens do calibre 38 SPL. Isso aí foi lá para o final do século XIX, ali por volta de 1898. Nessa época, o exército americano utilizava o calibre 38 Long Colt, né, que era o calibre padrão, e eles já tinham percebido que deixava a desejar. Então, a ideia era criar um calibre mais potente e confiável para os seus revólveres. Foi então que a empresa Smith Wesson, né, a famosa Smith Wesson, lançou o cartucho no calibre 38 especial, né, o 38 SPL, como é mais conhecido aqui no Brasil. Esse cartucho era carregado com 21,5 gramas de pólvora negra e projétil de 158 gramas de chumbo ogival, né? E você não ouvia errado, né? 21 gramas e meio de pólvora negra. Nessa época, a pólvora sem fumaça ainda não era o padrão, apesar de já ser usada em muitas munições. Aqui vai uma curiosidade, né? O ponto .38 que a gente tem no calibre, na verdade, é um calibre nominal, né? Ou seja, é um nome comercial. O calibre real do projétil, né, do 38 SPL e também do 38 Long Colt, é o ponto .357, né? Ponto .357 polegadas. Então aí vem a pergunta, por que ponto .38, né? Se o calibre é 357, ou um 35, vamos dizer assim. Porque o calibre que originou o 38 Long Colt, e consequentemente o 38 SPL, foi o 38 Short Colt. E nesse calibre, né, o projétil ele era saltado, né, como a gente vê nos 22LR. Ou seja, ele não tem o diâmetro da parte interna do estojo, ele tem o diâmetro da parte externa. Então, para manter a fama, né, que o nome já vinha lá do calibre 38 como um calibre muito popular, eles optaram por manter como ponto .38 SPL, apesar do projétil ser um ponto .357. E desde o seu lançamento, o 38 Especial, né, o 38 SPL, foi um sucesso imediato, né, e foi por muitas décadas o calibre padrão das forças policiais, né. Inclusive, até hoje, né, ele é muito utilizado tanto para a defesa, né, como também para uso esportivo. Inclusive, para a defesa, ainda é um dos calibres mais adquiridos. E agora que a gente já conhece um pouco da história ali do 38 SPL, vamos entender como é que ele deu origem ao seu irmão mais velho, né, o 357 Magnum, né, como é que foi que chegou nesse calibre. Nos anos 1930, né, o tempo da lei seca nos Estados Unidos e dos grandes combates, né, contra os criminosos que estavam cada vez mais bem armados e mais dispostos ao combate, né, a polícia logo percebeu que precisava de um calibre mais poderoso, né, mais eficiente para o combate ao crime, né, e daí começaram diversos testes. E foi nesse cenário que entrou Elmer Kate, né, um dos grandes atiradores, né, é o pai dos calibres Magnum, e assim, para quem gosta de revólver, sabe a importância que Elmer Kate teve, né, no cenário dos revólveres a nível mundial, né, na evolução dos revólveres a nível mundial. Ele, né, o Elmer Kate, junto com a Smith Wesson e a Winchester, se juntaram em busca de desenvolver o calibre 38 especial para potências muito maiores, né. Na época do lançamento do 38 especial ainda se utilizava pólvora negra, né, então era um cartucho com uma capacidade volumétrica muito grande. E nessa época, na década de 30, o uso de pólvoras sem fumaça, né, as pólvoras químicas, já era o padrão. Então você tinha pólvoras muito mais potentes com uma menor quantidade. Então você podia aumentar bastante a carga de pólvora ali do 38 SPL, conseguindo atingir velocidades e, consequentemente, potências muito maiores. Só que aí surgiu um problema, né? Qual era? Essas munições modernas, né, elas gerariam uma pressão de câmara muito superior ao que era gerado pelo calibre 38 SPL, né, uma vez que o 38 SPL utilizava pólvora negra, né, originalmente, e agora usaria pólvora sem fumaça em uma quantidade maior, né, gerando uma pressão muito maior. Então a solução encontrada foi a seguinte, né, aumentar o comprimento do estojo, né, você manteria o projétil, manteria as características daquele estojo, de um modo geral, mas aumentaria o comprimento, e no caso foi 3,4 milímetros, esse aumento. E qual o impacto disso, né? Você tem um incremento no volume, né, mas não é tanto assim, mas o principal ponto, né, desse estojo maior nesse novo cartucho
você não conseguiria colocar esse cartucho novo, essa carga mais moderna, em um revólver 38 SPL antigo, né? Porque, vamos entender, até aquele momento as armas eram pensadas para determinado nível de pressão, né? E quando você coloca um cartucho com 2 vezes ou até mais pressão do que de câmara, do que o que ele está calibrado ali, o que ele está preparado, a chance de ter um acidente é muito grande. Então, com esse pequeno aumento no comprimento do estojo, você já evitaria esse tipo de acidente. E o resultado disso, então, em 1935, foi lançado o calibre 357 Magnum, né, que apesar de visualmente muito parecido com o 38 SPL, né, como vocês podem observar, ele tem uma diferença muito grande quando a gente fala em termos de potência. Né? 357 ele é muito mais potente do que um 38 SPL. Essa nova munição com certeza mudou o jogo, né? E o nome Magnum, né, virou sinônimo de poder e segurança quando a gente fala em calibre de arma de fogo. E aqui, para mostrar na prática para vocês, a gente tem um revólver no calibre 357 Magnum, que é um RT66, e um revólver no calibre 38 SPL, né, que é o 889, né, ambos datados. Vamos lá. RT66, calibre 357 Magnum. Vou pegar minha munição 357, ela vai entrar normalmente aqui. E vou pegar meu 38, também vai entrar normalmente. Vai rodar normal o tambor. Aqui. Tirei. Agora eu vou para o 38 SPL, né? Meu revólver 38. Coloquei a munição 38, ela vai fechar e girar normalmente. E vou colocar a munição 357 Magnum, que a princípio a gente acha que ela vai entrar. Só que não vai fechar o tambor. Pode até fechar, como fechou aqui, mas não vai girar. Porque observa, ela não entra, né? Ela vai ficar faltando esse pouquinho aqui para entrar no tambor totalmente. E vai, opa, isso aqui impossibilita, impossibilita que a arma funcione corretamente. E como a gente já falou, isso aqui é proposital, né? Porque imagina, um estojo 38 SPL, né, não vai caber uma carga moderna 357 Magnum, mas vai chegar muito próximo. Aí você pega um cartucho pensado ali, né, uma arma, né, pensada para suportar 15, 16 mil PSI de pressão de câmara, né, como o 38 SPL, para ir para 35 mil PSI de um 357 Magnum, né, o mesmo cartucho. Então, você aumentando esse cartucho, você impede que uma pessoa inadvertidamente utilize essa munição muito mais potente num revólver 38, principalmente quando a gente fala dos revólveres mais antigos, né? E um detalhe, né? 357 eu posso usar tranquilamente munição 38. Esse meu eu utilizo muito munição 38. Qual é o detalhe? Com o tempo ele vai sujar, né? Se você não fizer a limpeza adequada, e vai ficar também tendo um pouco de dificuldade para inserir a munição até o final. Se forçou um pouquinho, ela vai, né? Vai dar um trabalhozinho para extrair, mas forçou um pouquinho, ela vai fechar lá no tambor, tranquilo? Mas pode usar sem problemas, só caprichar na limpeza depois do uso. Então, para resumir, 38 SPL, né, 38 especial, é um clássico, né, muito atual ainda, e é ideal para quem busca um calibre com baixo recuo, mas que ainda mantenha uma boa eficiência em situação de defesa, né, principalmente quando a gente fala das munições mais modernas do calibre 38 SPL. Já o 357 Magnum é a versão anabolizada do 38 SPL, né, com muito mais energia, né, com muito mais potência do que o 38 SPL, mas também isso traz o quê? Um maior recuo, né, não é uma arma tão confortável de se atirar. Quem já atirou com o Snoop 357 Magnum, né, principalmente aqueles muito pequenos de 5 tiros, sabe que não é uma arma fácil de lidar, né, não é uma arma para todo mundo. É por isso que muitas vezes o pessoal prefere abrir mão onde é permitido. Lógico, você ter qualquer desses calibres para defesa. O pessoal muitas vezes ainda prefere um 38 SPL, né, nessas armações pequenas, do que o 357 Magnum, porque você perde um pouco em potência, mas ganha tanto em velocidade de tiro quanto em eficiência, porque você acerta com muito mais facilidade, principalmente tratando de arma menor. Mas quando a gente precisa de potência, né, principalmente em situação de caça, ou para tiros mais longos, né, o 357, né, quando a gente compara com o 38, ele é imbatível. Então, 38 SPL, 357 Magnum, na verdade são duas faces da mesma moeda. São dois calibres que eles foram criados para o mesmo propósito, mas em épocas diferentes, né? Cada um no seu tempo atendeu de forma ali eficiente a sua demanda, né? Mesmo que
calibres que sejam em relação a desempenho diferentes, eles atingiram ali seu objetivo, pelo menos na época em que foram criados. Mas e aí, curtiu o vídeo, né? Se você gostou, não esquece de deixar o like, né? Deixa aqui também seu comentário. Compartilhe esse vídeo com os colegas, com quem você sabe que gosta do assunto, que estava procurando esse assunto. E deixa aqui nos comentários qual é o que você prefere, né? O clássico 38 SPL ou prefere a potência do 357 Magnum? Deixa aqui nos comentários. E FMT Mag, um abraço, até mais.